Hoje você vai entender que se você tem lipedema, você precisa saber os alimentos que você tem alergia, intolerância ou sensibilidade alimentar, para então você realmente ter sucesso no tratamento do lipedema. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitas informações divergentes na internet e isso traz cada vez mais confusão e insegurança nas pessoas em relação ao que elas devem ou não comer. Elas já não sabem mais o que seguir. Foi por isso que eu criei o Potencialize Life, a minha plataforma de assinatura. Lá você tem acesso aos melhores conteúdos que irão te direcionar em relação ao cuidado com o seu corpo. Você também tem acesso a estratégias exclusivas, protocolos para você cuidar da sua tireoide, do seu intestino, emagrecer de forma saudável e definitiva. Também temos cursos completos lá de organização alimentar, menopausa, é realmente um ecossistema completo da saúde. Além disso, você tem acesso a uma comunidade de mulheres que estão todas com o mesmo objetivo: emagrecer, aumentar a autoestima e cuidar do corpo. Você também tem suporte com especialistas, então sozinha nessa jornada você não fica. Para fazer parte hoje do Potencialize e ter acesso a tudo isso de forma imediata, é só clicar no link da descrição e fazer hoje a sua assinatura. E agora, voltando ao assunto principal do vídeo, se você sofre com lipedema, que é hoje em dia já caracterizado como uma doença, que tem um caráter inflamatório. Então, se você já sofre com uma inflamação crônica de baixo grau, é importantíssimo primeiro você utilizar, de uma dieta, principalmente para reduzir essa inflamação, que vai ser importantíssimo também no tratamento do lipedema. Lembra que eu estou falando aqui não de uma inflamação aguda, que é importante para a nossa saúde, mas é aquela inflamação crônica de baixo grau, que ela vai acontecendo de forma silenciosa e ela acontece principalmente com o corpo desnutrido, que não está conseguindo lidar com esse excesso de sobrecarga. Essa é a verdade, uma sobrecarga em todos os órgãos, principalmente por causa do estresse, de uma alimentação ruim, pessoas que não estão dormindo bem, pessoas sedentárias. Então, tudo isso favorece, tá bom, gente? É bem importante você entender isso para você entender que o tratamento também do lipedema, ele nunca vai envolver somente a alimentação. Realmente é um tratamento que envolve outros aspectos, tá bom? Não somente um único. Tanto que as mulheres com lipedema, algumas precisam fazer cirurgia, outras precisam sempre estar fazendo alguns tipos de protocolos em algumas clínicas de estética para poder reduzir ali as dores que elas sentem, como algumas massagens também. E não somente as dores, gente, mas também a questão da autoestima. Muitas mulheres que sofrem com lipedema, elas não conseguem nem utilizar um short, porque elas sempre sentem muita vergonha das pernas dela. Essa é a verdade. Eu sei que isso acaba afetando toda a qualidade de vida dessa mulher. Então, vamos entender agora a diferença entre alergia, sensibilidade e intolerância, porque eu sei que tem muita confusão nesse meio. As pessoas começam a se confundir muito em relação ao que elas têm e entender o que é intolerância, o que é alergia e o que é sensibilidade é importantíssimo para você saber como tratar, tá bom? Para você saber realmente os alimentos que você pode ter alguma reação adversa, que é o que a gente chama, reações adversas aos alimentos. Então entra aí intolerância, alergia e sensibilidade, e cada uma vai ter um grau, vai ter uma intensidade e é um alimento diferente também. Por exemplo, a alergia, ela sempre vai ser uma reação imunológica exacerbada a um determinado alimento. E a verdade é que ela vai promover vários mediadores inflamatórios e químicos no nosso corpo. E esses mediadores, eles vão causar vários sintomas no corpo da pessoa. A pessoa pode começar a sentir algumas coceiras, rinite, tem pessoas que têm alergias tão severas a algum alimento que fecha aqui, elas não conseguem respirar. Então já tem quadros muito mais sérios em relação à alergia alimentar. Mas também tem quadros, por exemplo, na pele. Então, por exemplo, uma pessoa pode comer ovo e não sentir nada. Outra pessoa pode comer ovo e desenvolver toda uma dermatite que vai começar a descamar na pele. Isso tem a ver com o ovo. E não somente uma dermatite, mas tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm asma também. Tudo isso por conta de um alimento. O alimento é o gatilho. E os principais alimentos que são alérgenos nos adultos e nas crianças por exemplo, peixes, frutos do mar, amendoim, nozes, trigo, ovo, glúten, soja. Esses são os mais comuns, tá bom? Os que realmente hoje em dia
a maioria das pessoas que tem algum tipo de alergia, se tem algum tipo de alergia, é a algum desses alimentos. Agora, a intolerância alimentar, ela já é diferente, ela não é uma reação do nosso sistema imunológico. Ela já o nosso organismo, ele já não tem uma quantidade adequada de enzimas para digerir determinados alimentos. E na maioria das vezes, quando falamos de intolerância alimentar, estamos falando de algum tipo de carboidrato, que é o caso da lactose. Então, se você tem intolerância à lactose, você tem uma dificuldade ou uma redução na produção de enzimas, que é a lactase, responsável por digerir a lactose, que é o carboidrato do leite. E quando a pessoa consome algum alimento que ela tem intolerância, ela vai ter ali, por exemplo, um desconforto, principalmente gastrointestinal, ela pode ter gases, diarreia. E qual seria o perigo a longo prazo de você continuar insistindo em um alimento que você tem intolerância? Isso pode acabar causando principalmente uma desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio de bactérias, onde pode ter uma predominância das bactérias patogênicas, consideradas ruins. Então, esse é o grande perigo de você ficar insistindo muito num alimento que você não tem capacidade para digerir. E a verdade é que a sensibilidade alimentar ela é muito mais difícil hoje em dia de realmente descobrir, tá? Qual alimento você tem sensibilidade. Isso porque ela é uma resposta muito mais tardia. Ela pode demorar de 45 minutos a 72 horas para surgir os primeiros sintomas depois que você consome o alimento. E ela é uma das reações adversas aos alimentos mais comuns atualmente. Cerca de 2 milhões de pessoas têm sensibilidade a algum alimento. E a verdade é que os alimentos como ovo, leite, glúten, peixes, crustáceos, oleaginosas e soja são responsáveis por 89% dos casos. E se você tem sensibilidade a algum alimento, você pode, por exemplo, ter um cansaço excessivo, sabe, que nunca passa e você não sabe o que é, seu corpo está sobrecarregado em relação a digerir aquele alimento, você pode ter dores de cabeça que você não sabe por que do nada você começa a ter uma dor de cabeça. Pode ser um alimento que você consumiu por agora ou um alimento que você consumiu 72 horas atrás. Tá vendo como ela é muito mais difícil de nós realmente descobrirmos a causa. Mas é importantíssimo você descobrir qual alimento você tem sensibilidade, alergia e intolerância. Isso porque se você continua fazendo, por exemplo, uma dieta para lipedema, um tratamento para lipedema, e você não sabe os alimentos que você realmente tem uma alergia, uma intolerância ou uma sensibilidade, você está dificultando o seu processo. Porque qualquer alimento mal digerido, qualquer alimento que você tem sensibilidade, intolerância ou alergia, o seu corpo não consegue digerir bem. O seu corpo não está conseguindo absorver os nutrientes daquele alimento. Aquele alimento está sendo um gatilho inflamatório. Se ele está sendo um gatilho inflamatório, ele vai piorar, infelizmente, todo o processo do lipedema no seu corpo. Então é importantíssimo, porque às vezes pode ser um alimento super saudável. Tem pessoas que têm alergia, por exemplo, a um pimentão, um alimento saudável, sabe? Mas se você consumir esse alimento, ele infelizmente pode ser um gatilho inflamatório para o seu corpo. Então, reconhecer os alimentos que você tem alergia, sensibilidade ou intolerância, eu considero um dos pontos mais importantes no tratamento do lipedema. E a verdade é que hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas terem reações adversas a algum alimento. Principalmente porque o intestino das pessoas hoje em dia não está tolerando muito bem. Por quê? Por causa do consumo excessivo de industrializados, que isso acaba desregulando muito do nosso intestino, o estresse também, como que foi, por exemplo, a alimentação da sua mãe quando ela estava grávida de você, isso interfere na sua saúde intestinal, como foi o parto, o seu parto, se foi cesárea, se foi natural, se você realmente amamentou, foi amamentado pelo leite da sua mãe ou através de fórmula infantil, tudo isso interfere sim na saúde do seu intestino. Por isso que hoje em dia temos, cada vez mais pessoas com mais alergias, sensibilidades. Claro que hoje em dia também está muito mais fácil das pessoas reconhecerem isso, mas também tem muito de tudo que aconteceu, toda a mudança aí da nossa sociedade. As pessoas estão mais estressadas, estão trabalhando muito mais, não estão descansando tão bem, ficam até muito tempo, até muito tarde na frente da televisão, não dormem bem. Então, tudo isso, essa comparação excessiva nas redes sociais, as pessoas estão se estressando o tempo todo. Elas estão estressadas da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Tudo isso afeta o nosso intestino, gente. O nosso cérebro está totalmente ligado com o nosso intestino. Então, se você acaba tendo um intestino muito sensível,
pode ser também relacionado, na verdade, na maioria das vezes, porque você está muito estressada, muito ansiosa. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, a causa dela, quase 100% dos casos aí, é uma causa emocional. É uma pessoa que está muito ansiosa, ali, estressada, tem muitos gatilhos emocionais que isso vai afetando muito o intestino dela. Dá diarreia, pode dar constipação, enfim. São inúmeros os problemas hoje em dia relacionados ao nosso intestino por causa de toda essa questão emocional. E tudo isso afeta a forma como nós digerimos os alimentos. E então, pessoas com lipedema precisam tomar muito cuidado. E se você hoje em dia não tem dinheiro, né, para poder fazer algum tipo de exame para você reconhecer qual é o tipo de alimento que você tem alergia, intolerância ou sensibilidade, você pode fazer do jeito mais fácil, mais simples, mas também nós vemos hoje em dia muitas pessoas tendo resultados através desse estilo, né? Primeiro, você pode começar a reconhecer os sintomas que o seu corpo está tendo após o consumo de algum alimento. Então, se você começa a perceber alguns sintomas meio diferentes ao longo do dia, você vai anotar. E, na verdade, você precisa de um caderninho para você anotar tudo que você come e como você se sente depois que você come esse alimento. Vai anotando tudo que você come, é como se fosse um recordatório alimentar, e também vai percebendo como que você se sente, principalmente ao final do dia, no outro dia, para você começar a entender o padrão da sua alimentação. Porque a maioria das pessoas, elas nem sabem o que elas comem no dia. A vida é tão corrida que elas não conseguem se programar para a alimentação delas, que elas começam a comer aquilo que aparecer na frente. Então, se eu tô perto de uma lanchonete, eu vou comer ali. Se eu tô perto de uma padaria, eu vou comer. Se eu tô na casa de fulano, eu vou comer. E a pessoa começa a comer onde ela estiver e ela não tem nem noção. Se você perguntar no final da semana dela o que ela comeu na semana toda, ela não vai lembrar. Então, você precisa de um recordatório alimentar para você saber tudo que você come, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Anota até uma balinha que você chupar, você vai anotar. E você vai começar a anotar também os sintomas que você vai tendo ao longo do dia. Tudo isso é importantíssimo para você reconhecer aqueles alimentos que provavelmente o seu corpo não está digerindo bem. Finalizamos nosso vídeo por aqui. Se ele te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos outros conteúdos e lembrando que dentro do Potencialize eu tenho um protocolo completo para reparar o seu intestino e também para você aprender com mais detalhes como reconhecer alergias, sensibilidades e intolerâncias alimentares. É só clicar no link da descrição desse vídeo e entrar hoje mesmo. Te espero lá!